Olá, eu sou do blog tudoengcivil.com.br e vamos continuar aqui nossos exercícios de torção, especificamente da parte de ângulo de torção. Nosso vídeo hoje, ele segue aqui também esse livro, que é o R.C. Hibbeler, Resistência dos Materiais, a 7ª edição desse livro, e um inscrito do nosso canal, que eu já falei aqui várias vezes que eu uso esse livro, sabendo que a gente está seguindo ele, pediu para a gente resolver o exemplo 5.8, que é lá no ângulo de torção, que é exatamente a parte que a gente vai fazer agora. Então a gente vai fazer esse exemplo. O inscrito é o Matheus Oliveira. O Matheus Oliveira deixou um comentário aqui no nosso canal. E dessa vez deu para a gente entender. Com certeza vai ser útil para o Matheus e também para vários de vocês. Para quem não tem esse livro e quiser fazer o download dele em PDF, é só entrar no nosso blog, tudoengcivil.com.br, pesquisar lá na caixinha de pesquisa por Hibbeler, você vai ser redirecionado para um link para fazer o download em PDF desse livro. Tudo bem? Então já vamos direto aqui para o nosso exercício. Os dois eixos maciços de aço mostrados na figura estão interligados por meio das engrenagens engrenadas. Determine o ângulo de torção da extremidade A do eixo AB quando é aplicado o torque T de 45 N vezes metros. Considere G igual a 80 GPa. O eixo AB é livre para girar dentro dos mancais E e F, enquanto o eixo DC é fixo em D. Cada eixo tem diâmetro de 20 milímetros. Então aqui já anotei os dados, nós temos o G, que é 80 GPa, e o D, que é 20 milímetros. Esse G aqui eu já expliquei na videoaula passada o que é, mas a gente comenta durante a videoaula. Deixei a imagem nossa ali, no cantinho, que não vou conseguir desenhar igual. Mas aqui, vamos imaginar que essa aqui é a engrenagem C, essa aqui é a engrenagem B. E aqui eu tenho os eixos, igual a imagem ali, só que eu vou apagar esses tracinhos daqui a pouco. É só para a gente enxergar uma coisa. Esse esquema aqui é fundamental para a gente conseguir entender as questões de engrenagem. Tenho duas engrenagens, onde uma movimenta a outra, uma causa algum efeito na outra. Uma vai gerar um ângulo de torção na outra. Essa parte é fundamental entender. Então agora nós temos que entender o seguinte. Vamos entender como que esse torque aqui no ponto A de 45 N por metros vezes metros está atuando aqui nas minhas engrenagens. Então regrinha da mão direita aqui na ponta desse eixo, então ele é positivo, está acompanhando a minha mão. Chego atrás da engrenagem. Tenho que imaginar que essa mão está chegando atrás da engrenagem. E eu tenho que imaginar o sentido que esse 45 N vezes metros está agindo na minha engrenagem B. Nesse caso, fazendo a regrinha da mão direita, imaginando certinho, eu vou ter esse torque. Então, vou colocar aqui 45 N vezes metros. Esse torque aqui, nessa engrenagem, tendendo a girar essa. Certo? Aí, para eu conseguir entender esse momento na outra engrenagem, eu tenho que imaginar o seguinte. Ou eu faço a regrinha da mão direita aqui no ponto C, para fora para estar positivo, e faço nesse sentido, fechando. Ou então eu imagino somente essas duas engrenagens funcionando. Quando essa engrenagem gira nesse sentido, essa aqui vai girar nesse sentido. Imagina essa aqui girando. O que vai acontecer com essa? Vai girar nesse sentido. Então tudo fez sentido. Só que eu não sei o valor desse momento. Esse momento tem o valor M. Opa, ficou feio. Vamos colocar aqui. Valor M. Vou pegar o apagador, já vou ficar com ele. Voltei aqui com o apagador quando a gente precisar. Só que é o seguinte, como que eu vou encontrar esse momento? Momento é força vezes distância. Distância eu consigo encontrar. Por quê? Porque segundo o meu desenho lá em cima, o raio da primeira engrenagem é 75 milímetros e da segunda engrenagem é 150 milímetros. Então, se eu encontrar uma força, já a distância eu já tenho. Certo? Então vamos imaginar. Nessa engrenagem B, eu tenho esse momento. Mas que força que está gerando esse momento? Essa força. Existe uma força entre as engrenagens, que eu não sei o valor, que eu vou chamá-la de força F. Quanto vale essa força F? Vamos calcular agora. Então vamos separar aqui os nossos dados,
momento é igual a força vezes distância. Eu tenho momento, tenho a distância, que é o raio da minha engrenagem, e falta a força. Força é igual a momento pela distância. Quanto vale esse momento? 45 kN vezes metros. Acostumado a trabalhar em quilonewtons, a gente fica falando. E a distância? A distância é exatamente essa força com essa distância. Essa aqui é a minha distância D. Quanto que vale a minha distância D? Se eu olhar no desenho, 150 milímetros. Passando para metros, 0,15. Fazendo essa continha aí, 45 por 0,15, eu acho que vai dar 300 newtons. Vamos conferir aqui, vou só pegar a calculadora. Peguei a calculadorinha aqui. 45 dividido por 0,15. Deu 300 certinho, então. 300 newtons. Agora, tranquilo, encontrei a força, né? Essa força, vou até apagar o F aqui agora e vou colocar 300, hein? Não é mais força F, que eu encontrei o valor. É uma força de 300 newtons. Opa, tenho essa força. Conheço essa distância, daqui até a minha força. Essa força aqui é o raio da engrenagem C. Quanto é o raio da minha engrenagem C? 75 milímetros. Então vamos calcular com esse raio de 75. Momento, novamente, é igual a força vezes distância. Vamos continuar. Qual é a força? 300. Qual é a distância? É 75 milímetros. 75 milímetros passando para metros é pegar 75 e dividir por 1000. Vai dar 0,075. Essa aqui eu não consigo ler de cabeça não, mas vamos lá. 300 vezes 0,075. Deu 22,5. Então, 22,5. Estamos procurando um momento. Qual é a unidade de momento? Newton vezes metros. Então, tranquilo. Quanto vale esse momento? Vamos apagar ele aqui agora. Já tem o valor do momento M. Ele vale 22,5 newtons vezes metros. Essa é a primeira relação que eu encontrei. Então essa continha aqui já não serve para nada mais, né? Elas serviram para encontrar aqueles dados. Já vou tirar daqui. Tirando. Vamos continuar então. Agora o seguinte. Já encontrei todos os momentos. Já vou tirar aqui também, isso aqui para não confundir. Vamos imaginar olhando frontalmente essas engrenagens. Estou olhando de frente aquelas duas engrenagens ali. Olhando de frente essas duas engrenagens, tem esse momento, tem esse outro momento, essa força e os raios entre elas, são as nossas distâncias. Observe o seguinte, para vocês verem que tudo tem semelhança nesse caso, o diâmetro dessa engrenagem é o dobro do diâmetro dessa engrenagem. 150 mais 150, 300. 75 mais 75, 150. Observem só nos momentos. 45 newton vezes metros aqui, 22,5 ali. Exatamente a metade também. Então por aí você já devia sacar assim que tem alguma semelhança. Agora vamos para a segunda análise que a gente tem que fazer para conseguir fazer esse exercício. Essa é a análise praticamente a principal, porque a gente está na parte de ângulo de torção, então é a que a gente tem que saber. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho esse momento de 22,5 agindo, e antes de ter esse momento de 22,5, eu passei um risco na minha engrenagem. Passei um risco, um traço aqui, do centro até a extremidade. Depois que eu apliquei esse 22,5, esse traço que estava aqui veio parar aqui. Opa, vamos continuar aqui então. Veio parar aqui. Então, tem um ângulo entre esses dois traços. Opa, estamos chegando onde que a gente quer, né? Tem um ângulo, vamos chamar ele aqui de φC, né? Estou falando B aqui, B lá embaixo. C, que é o ângulo de torção da engrenagem C. Consegui aqui, então, arrumar uma relação. Só que é o seguinte, aqui na engrenagem B também vai ter
esse mesmo acontecimento. Porque quando essa aqui girar, também vai ter que girar essa engrenagem. Então, eu passei um traço aqui antes desse momento estar agindo. Depois que esse momento agiu, esse traço veio se deformando até chegar aqui. Na verdade, falei se deformando, mas não foi se deformando, foi se movimentando devido ao momento torsor. Novamente, tem um ângulo de torção aqui. Vamos chamá-lo de ângulo de torção BφB. Então, aqui é a primeira parte que a gente tem que encontrar. Encontrar esse ângulo e esse ângulo. Mas, peraí, por que eu tenho que encontrar esses dois ângulos? Eu quero encontrar o ângulo de torção em A. Só que eu não consigo chegar lá direto e calcular o ângulo de torção em A. Por quê? Lá no ponto D, no meu desenho, está fixo na parede, está um engaste, está engastado lá dentro da parede, então não consegue se movimentar. Mas aquele eixo, quando tiver esse momento de 22,5, ele vai sofrer uma torção que lá na engrenagem vai ter uma movimentação, que é esse ângulo de torção que eu vou conseguir encontrar. Então, tranquilo, esse ângulo de torção eu consigo encontrar facilmente. Depois que eu conseguir esse ângulo de torção, esse ângulo vai gerar esse outro ângulo. Como assim? Essa engrenagem vai girar, que vai torcer essa outra engrenagem. Então, a engrenagem B vai ser torcida pela engrenagem C. Ok, entendi então. Entendi essas duas relações. É o seguinte, quando essa engrenagem torcer, ela não vai torcer só a engrenagem. Também vai torcer o eixo que está aqui atrás dessa engrenagem, como está no desenho. Imagine, se a engrenagem torcer, o eixo também vai torcer. Só que além disso, o meu eixo BA, ele também vai sofrer uma torção. Porque lá no ponto A também tem um momento de 45 Newton vezes metros. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou conseguir essa torção, mais aquela torção do ponto A, causada só pelo momento torsor de 45 newtons por metro, e pronto, consegui encontrar. Vamos colocar isso em prática então, com muita calma, que vai dar tudo certo. Primeiro aqui, ó, vamos calcular esse ângulo de torção do ponto C. Então, coloco a minha formulazinha. ΦC é, qual é a fórmula de ângulo de torção? Na nossa videoaula passada tem, explicada, passo a passo, que é TLJG. Tenho T? Tenho, 22,5, que é o meu momento torsor. Tenho comprimento? Tenho, só olhar lá no desenho, é 1,5 m. Então, 1,5 m. Por que 1,5 m? Se por acaso surgir alguma dúvida, porque esse momento aqui de 22,5 está tendendo a torcer todo o meu eixo. Por isso que aqui é 22,5. Por isso que aqui é 1,5. J, vamos deixar aqui, vamos calcular daqui a pouco. J e o G vai ser 80 GPa. O que significa G? G significa giga. Giga é vezes 10 a nona. Ok. Vamos dar um igual. E J. Como que eu calculo o momento polar de inércia de um eixo circular maciço? Formulazinha também, tem videoaula aqui no Tudo Engenharia Civil. É π/2 C a quarta, sendo que C é o meu raio. Então, π dividido por 2 vezes raio. Opa, o diâmetro é 20 milímetros. Então, o meu raio é 10 milímetros. Então, vai ser 0,01. Como que eu fiz isso, essa conversão? 20 dividido por 2, 10 milímetros. 10 dividido por 1000, por que 10 dividido por 1000? Porque 1 metro são 1000 milímetros. Me dá 0,01. Sei lá, fiquei em dúvida. Não estou acreditando que 10 dividido por 1000 é 0,01. Para na calculadora. 10 dividido por 1000, 0,01. Vamos continuar então. π dividido por 2 vezes 0,01 a quarta. Eu faço assim, ó, 0,01 eleva a 4, a quarta potência, depois multiplico por π e divido por 2. Aí é do jeito que você achar melhor aí, do jeito que você acostumava a fazer, vai dar certo. Com certeza. Vai dar 1,57 vezes 10 elevado a menos 8. Como eu joguei isso aqui em metros,
a minha unidade também vai sair em metros, só que metros a quarta. Vamos anotar esse dado lá em cima também? J é igual a 1,57 vezes 10 elevado a menos 8 metros a quarta. Certinho? Já posso pagar também essa parcela, que não vou mais precisar. Eu só preciso do valor, e esse valor já está anotado. Vamos calcular aqui então para ver quanto vai dar. Só colocar aqui o valor, 1,57 vezes 10 elevado a menos 8. Ó, tem um detalhezinho que eu posso fazer aqui para facilitar a minha conta. Ó, se você quiser resolver essa continha aqui, já dá certo também, que vai dar o mesmo resultado. Só que em vez de 80 vezes 10 à nona, eu posso colocar 800 vezes 10 à oitava. Por quê? Para eu cortar esse 10 à oitava com esse 10 a menos 8. Porque quando eu tenho bases iguais, eu somo os expoentes. Menos 8 mais 8 dá 0. Então, vamos colocar aqui em cima. Para ficar certinho, para vocês entenderem. Vezes 800 vezes 10 à oitava. Corta aqui. Agora eu tenho o quê? Vamos resolver então. O que sobrou para mim? 22,5 vezes 1,5. Isso dividido por 1,57 vezes 800. Me deu o resultado de 0,0268. Vou colocar uma vírgula aqui certinha. E qual a unidade? Muito importante. Radianos. Joguei tudo no sistema internacional. O meu ângulo vai sair em radianos. Continuando aqui então, vamos encontrar o ângulo de torção B. Aí você pode pensar, não, vou jogar direto na fórmula. Não dá certo, tem que arrumar outro jeito. Por que não dá certo, meu amigo? Porque eu já tentei, não dá certo. E quando eu tenho duas engrenagens, eu tenho que arrumar uma relação entre elas. Que relação é essa? Vamos aprender aqui agora. Ó. Ângulo de torção da engrenagem C vezes o raio em C tem que ser igual o ângulo de torção em B vezes o raio da minha engrenagem B. Como assim? Vamos entender aqui. Eu quero o ângulo de torção em B, não é? Como que vai ficar? Ângulo de torção B, que é esse, é igual a ângulo de torção C vezes raio C dividido pelo raio B. Tenho essa fórmula, vamos jogar os valores dela. Ângulo de torção em B é igual. Qual é o ângulo de torção C? Acabei de encontrar. 0,0268. 0,0268. Qual é o raio da engrenagem C? Já encontramos também, né? 75 milímetros, que é a mesma coisa que 0,075 metros. Novamente, a mesma conversão que eu já expliquei. Vamos aqui então para o raio da engrenagem B. O raio da engrenagem B é 150 milímetros lá no desenho. Então, é 0,15 metros também. Já expliquei essa conversão. O que resta para a gente é fazer cálculo. Então, 0,0268 vezes 0,075. Isso tudo dividido por 0,15. Me deu o resultado de 0,0134. Qual a unidade de ângulo de torção? Radianos. Ok, então o que a gente fez? Ó, vou anotar esse valor aqui de B. Ó. De C também, né? Ângulo de torção em C é 0,0268. A unidade é radianos. E ângulo de torção em B é igual a 0,0134. Radianos também. Então, já tem esses dois aqui, posso apagar o quadro também, né? Posso apagar o quadro. Então, voltamos, vamos continuar. Agora, o que falta para mim é encontrar o ângulo de torção lá na extremidade A, porque lá na extremidade A eu tenho o meu eixo inteiro e a minha extremidade A também tem um momento lá. Que momento é? 45 newtons vezes metros. Opa, eu tenho eixo. Um eixo eu tenho um comprimento. Se eu tenho comprimento, eu consigo jogar minha formulazinha. TL
JG. Qual é o momento? Momento torsor, 45. Qual o comprimento do eixo? 2 metros, olha na imagem. O J, cadê ele? Opa, aqui em cima. 1,57 vezes 10 a menos 8. O G, opa, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na primeira parte, hein? Vou colocar, em vez de 80 vezes 10 a nona potência, vou colocar 800 vezes 10 elevado à oitava potência. E corta essa potência com essa potência. 45 vezes 2 vai dar 90. Então, 90 dividido por 1,57 vezes 800. Olha o ângulo que deu. Me deu um ângulo de torção de 0,071. Acabei aqui também. Radianos. Tranquilo, então? Então, o meu ângulo de torção em A causado por esse momento de 45 me deu 0,0716 radianos. Só que é o seguinte, esse é o maior erro que a gente pode cometer nessa questão. Chegou aqui no A, já considero que esse é o meu ângulo de torção do ponto A e terminou a questão. Mas se fosse assim, para que servir essas engrenagens? Para que servir todo esse trabalho que a gente fez aí? Tem que ter um porquê. Não é só chegar, jogar essa fórmula e acabou. Como eu já expliquei anteriormente, esse ângulo de torção vai gerar um ângulo de torção aqui na minha engrenagem. Como essa engrenagem torceu, ela torceu também o eixo. Só que como ela torceu o eixo vai torcer mais um pouco ainda, que é esse ângulo de torção, causado por esse momento torsor de 45. Continuando então, vamos calcular o ângulo de torção no ponto A, só que agora o final, levando todas as considerações. Então eu tenho esse ângulo que é só causado pelo momento torsor de 45 newtons, vezes metros, mais o tanto que essa engrenagem torceu. Que tanto é? É o ângulo de torção B, que é esse aqui, ó, 0,0134. Quanto dá a soma dos dois? 0,0716 mais 0,0134. Deu o resultado de 0,085 radianos. Então, se tiver que ter um resultado bonitinho na questão, você vai colocar lá. A final é igual a 0,085 radianos. Essa é a resposta final do nosso exercício. Espero que tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E é isso aí, pessoal. Aproveitando esse vídeo aqui, então, tirando algumas dúvidas do vídeo passado, eu falei várias vezes, quando eu tinha o tal, eu falei tensão de torção. Só que eu me equivoquei na forma de me expressar. Na verdade, a maneira certa de falar é o quê? É a fórmula de torção, porque ela é causada por um momento torsor. Só que se for falar da maneira certinha, bonitinha, eu tenho que falar tensão de cisalhamento. Então, essa fórmula de torção que me dá origem a um valor final, que é uma tensão de cisalhamento. Então, eu espero que fique claro também. E é isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aqui embaixo o seu gostei, indique esse vídeo aos seus amigos. Aqui embaixo tem, como sempre, aqui, link de postagens do nosso blog, que é o tudoengcivil.com.br, com lista de exercícios de torção. Tem vários exercícios lá. Em breve aí tem mais vídeos, se já não tiver alguns disponíveis aqui, de ângulo de torção. Então é isso aí, se inscreva no canal. E no mais, o que eu posso desejar para vocês é um bom estudo e até a próxima.